Louvado seja aquele que vive e reina para todos sempre, o nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Meus irmãos, sejam bem-vindos, que bom estarmos aqui juntos, mais uma vez, para adorar ao Senhor e para ouvir a sua santa e bendita palavra. Já te convido a abrir, por gentileza, a tua Bíblia no livro de Juízes. Juízes capítulo 10. Enquanto você procura, já vou fazendo aqui um prelúdio, porque eu creio que alguns irmãos não estiveram aqui no domingo passado, quando foi pregado ali o texto que está no capítulo 9, e também talvez alguns irmãos que estejam nos visitando. É engraçado que esse setor aqui do meio é a turma que está viajando, estou sentindo irmãos que ficam sempre sentados aqui, estão viajando de férias, merecidas férias. Muito bem, meus irmãos, quem está visitando a base pela primeira vez, sabe que estamos numa série de mensagens no livro de Juízes, o intrigante livro de Juízes. Tantos ensinamentos, como tem sido fácil a gente se identificar com aquele povo lá que havia adentrado a terra de Canaã e começou a tropeçar, né? Tanto que o nosso tema central é esse aí, tropeços de um povo sem rei. Então, como o povo não havia um líder, não havia um rei, e sim juízes que eram levantados em diferentes épocas e diferentes situações, o povo acabava se perdendo toda vez que se via sem um juiz ou sem um líder. Isso tem confirmado aquilo que nós temos dito, já dissemos desde o início, lá na nossa série de mensagens, no nosso livro histórico de Juízes, que Israel se mostrava um povo perigosamente inconstante no seu relacionamento com Deus. Quando vivemos essa inconstância de relacionamento com o nosso Senhor, vivemos perigosamente. Tem crente que gosta de viver perigosamente, não recomendo, mas vivemos sim. Então, já falamos, cada vez que o povo inconstante se via sem um juiz ou sem um líder, toda vez que morria esse líder que era levantado pelo próprio Senhor, o povo acabava tragado pela tentação de prestar culto a outros deuses, ou a falsos deuses, deuses pagãos, dada a convivência perniciosa, a convivência promíscua que tinha com aqueles outros povos que também viviam ali em Canaã, porque o povo havia fracassado em destruir os povos quando entrou na terra prometida. No sermão do domingo passado, que foi baseado no capítulo 9, nós vimos a história sanguinária de Abimeleque, né? Filho de um juiz, filho de Gideão, que resolve por força, ele resolve por ele mesmo ser rei sobre Israel, ou o Israel que habitava em Siquém. E aí, para isso, ele encomenda a morte dos seus meio-irmãos, 70 irmãos de Gideão, sendo que o mais novo dele, nós vimos lá no texto, escapa desse massacre e acaba sendo uma voz profética de Deus para aquele povo pecador que habitava em Siquém, um povo idólatra. E aí, meus irmãos, os detalhes dessa história estão no sermão do domingo passado, que você pode conferir lá no canal da base, tá bom? No YouTube, tá lá. O tema era um falso juiz para um povo sem juízo. Você vai encontrar, tem todos os detalhes dessa história aí. Muito bem. Jotão é essa voz profética sobre Abimeleque, diz que ele seria punido por conta dos seus erros, dos seus enganos, e também por ter levado o povo junto com ele nesse engano. Ele acaba morto, cumprindo-se a palavra profética dita por Jotão para aquele povo, e o povo que também elege um líder que não foi escolhido por Deus, também sofre as consequências. Muito bem. A sequência dessa história é o mote do nosso sermão de hoje, que está aí em Juízes, capítulo 10. Vamos ler juntos esse texto. Eu vou ler na Nova Versão Internacional, esse que está aqui projetado, caso você não tenha ela aí, mas você pode acompanhar também na sua Bíblia. Tem algumas diferenças na tradução, mas nada no sentido, tá bom? Juízes capítulo 10 é o nosso texto, vamos ler até o versículo 19, tá? Versículo 1, 19 não, 16, desculpa. Juízes 10, de 1 a 16, diz assim a santa e bendita palavra do Senhor. Escute com atenção a história, bem intrigante. Depois de Abimeleque, como falamos agora,
Um homem de Issacar, chamado Tolá, filho de Puá, filho de Dodô, levantou-se para libertar Israel. Ele morava em Samir, nos montes de Efraim, e liderou Israel durante 23 anos. Então morreu e foi sepultado em Samir. Depois dele veio Jair, de Gileade, que liderou Israel durante 22 anos. Teve 30 filhos, que montavam 30 jumentos. Eles tinham autoridade sobre 30 cidades, as quais até hoje são chamadas povoados de Jair e ficam em Gileade. Esse até hoje, gente, até hoje o momento em que foi escrito o livro de Juízes, não até hoje, tá? Especificamente. Versículo 5, quando Jair morreu, foi sepultado em Camon. Seguindo o texto, a partir do versículo 6, mais uma vez, o que acontece aí, gente? Quando os juízes morrem, o que acontece? O povo se perde. Então é isso, ó. Versículo 6, mais uma vez os israelitas fizeram o que o Senhor reprova, serviram aos Baalins e aos postes sagrados e aos deuses de Arã, aos deuses de Sidom, aos deuses de Moabe, aos deuses dos amonitas e aos deuses dos filisteus. E como os israelitas abandonaram o Senhor e não mais lhe prestaram culto, a ira do Senhor se acendeu contra eles. Ele os entregou nas mãos dos filisteus e dos amonitas, que naquele ano os humilharam e os oprimiram. Durante 18 anos oprimiram a todos os israelitas do lado leste do Jordão, em Gileade, terra dos amorreus. Os amonitas também atravessaram o Jordão para lutar contra Judá, contra Benjamim e contra a tribo de Efraim, e grande angústia dominou Israel. Então os israelitas clamaram ao Senhor, dizendo: temos pecado contra ti, pois abandonamos o nosso Deus e prestamos culto aos Baalins. O Senhor então respondeu: quando os egípcios, os amorreus, os amonitas, os filisteus, os sidônios, os amalequitas e os maonitas os oprimiram, e vocês clamaram a mim, eu os libertei das mãos deles. Mas vocês me abandonaram e prestaram culto a outros deuses. Por isso, olha só, não os livrarei mais. Clamem aos deuses que vocês escolheram, que eles os livrem na hora do aperto. Os israelitas, porém, disseram ao Senhor: nós pecamos, faze conosco o que achares melhor, mas te rogamos, livra-nos agora. Eles então se desfizeram dos deuses estrangeiros que havia entre eles e prestaram culto ao Senhor, e ele não pôde mais suportar o sofrimento de Israel. Feche teus olhos, vamos orar. Senhor, Deus de graça, de poder e de misericórdia, obrigado, Senhor, pela liberdade que ainda temos de ler a Tua palavra e de ouvi-la, Senhor. Eu te peço em nome de Jesus, que haja clareza, Senhor, durante toda a exposição deste texto, que os ensinamentos, ó Deus, que Tu desejas passar para a Tua igreja hoje, sejam claras, ó Deus, que o Espírito Santo nos ajude na compreensão e aplicação desse texto para nossas vidas, assim nós te pedimos, Senhor, em nome de Jesus, amém. Que história, hein? Mais uma história. O livro de Juízes é um livro histórico, portanto, é um livro de histórias. Quem gosta de história fica fascinado com tudo que nós estamos lendo até aqui, e já estamos no capítulo 10, né? Vamos até o capítulo 21, saltando alguns textos, né? Até aqui, na história contada por Juízes, em Juízes, nós temos visto um Deus, atente bem, um Deus que tem levantado opressores contra Israel, a fim de punir o povo por sua desobediência, por sua idolatria, mas sempre com um propósito maior. Existe o propósito do castigo, existe o propósito da disciplina, mas o propósito maior é sempre ensinar o povo, é trazer o povo de volta para a aliança, para os preceitos
do Senhor. E a história mostra inimigos aqui no texto muito claros, com nomes, com origens, assim como também os juízes são muito claros, levantados pelo Senhor para libertar os israelitas. Se não vejamos, olha, o Senhor primeiramente levanta Otoniel, já vimos todos eles, né, para libertar o povo do rei da Mesopotâmia, chamado Cuxã-Rissataim. Em seguida, ele chama um juiz chamado Eude, uma história bem curiosa que nós vimos aqui, que livra Israel das mãos de Eglon, que era um rei muito gordo, rei de Moabe. Depois ele levanta Sangar, que libertou o povo dos filisteus, este considerado um juiz menor ou um juiz secundário. Depois vem a juíza Débora, uma mulher, é levantada para libertar o povo de Jabim, rei de Azor. E Gideão, até então é o juiz, o último até então na nossa sequência aqui, que livra o povo da opressão dos midianitas. E aí em seguida vimos lá no capítulo 9, que Deus permite um opressor que saia de dentro do próprio povo, que é exatamente Abimeleque, que é um falso juiz, é um falso rei, alguém que mata os próprios irmãos para tomar à força um reinado e ao mesmo tempo enganar o povo, baseado no próprio auto-engano de que ele se achava merecedor de ser rei, quando na verdade ele era um filho ilegítimo de Gideão. Muito bem, em cumprimento à vontade do Senhor, Abimeleque é morto. Nós vimos ainda há pouco, Abimeleque é morto. E no nosso texto de hoje, no capítulo 10 de Juízes, vai seguir a partir daí, a partir da morte de Abimeleque e também das consequências que o povo sofre por ter sido cúmplice, na verdade, da sua trama. E o texto, meus irmãos, aí você tem que ficar atento. O texto vai iniciar mencionando que o Senhor levanta Tolar, um juiz Tolar, para libertar o povo, e depois dele Jair. São juízes levantados para livrar o povo de um opressor, porque o juiz era sempre levantado para libertar o povo, tanto que o texto vai dizer isso, e Deus levanta Tolar para libertar o povo. Mas só que nós já vimos aqui, meus irmãos, que o inimigo em questão, Abimeleque, ele estava morto. E a narrativa não vai mencionar se havia um novo opressor dominando sobre Israel. Notaram? Sendo assim, Deus levanta 2 juízes para libertar o povo de quem? De quem? Quem era o inimigo que escravizava o povo aqui agora? Antes de responder a pergunta, vai ficar aí a expectativa, convém relembrar a situação que aquele povo estava durante o tempo em que Abimeleque reinou e também depois da sua morte. O que acontecia? O povo havia abandonado o Senhor completamente, eles estavam perdidos na sua própria idolatria aos deuses cananeus. Lembre-se que aquele povo de Siquém, inclusive, patrocinou a morte dos irmãos de Abimeleque, tiraram peças de prata do templo do Deus deles, na época, o tal de Baal-Berite. Então, havia uma imersão completa na idolatria. Em vez de buscar um rei, ou buscar um líder temente a Deus, fiel à aliança feita com os antepassados, o povo faz o quê? Prefere ser liderado por alguém que não havia sido escolhido por Deus, exatamente o tal do Abimeleque, um líder que buscou a liderança pelas próprias forças. Então veja que a situação ali era de um povo no fundo do poço. O povo estava cego pela própria idolatria, era incapaz de enxergar o próprio pecado, e incapaz de enxergar o próprio pecado, era também incapaz de se arrepender. Quando não enxergamos o nosso próprio pecado, fica muito difícil a gente ter o entendimento que há necessidade de arrependimento na nossa vida. Mesmo assim, notem bem que Deus envia juízes para libertar um povo que nem ao menos havia pedido um libertador. Terminamos o capítulo 9, o povo sendo punido, e no capítulo 10 já é Deus enviando um libertador para aquele povo que nem ao menos havia pedido por um. Mas de quem o povo precisava ser liberto, hein?
capítulo 9 mostra exatamente quem era esse terrível inimigo que havia escravizado os israelitas. Eles eram escravos de si mesmos. E este vai ser o nosso tema aí, o tema do nosso sermão de hoje. Já adianto para vocês que talvez não seja agradável ouvir algumas verdades que esse texto aqui tem a nos dizer. Mas, havendo humildade da nossa parte, aí eu rogo por auxílio do Espírito Santo para nos ajudar nessa difícil missão de sermos humildes. Nós poderemos então sentir nessas palavras que vamos ler hoje, vamos expor hoje, sentir o amor, sentir a graça de Deus em cada exortação, meus irmãos, que porventura nós recebamos esta noite. Esse texto aqui, meus queridos, nos facilita a dividir o sermão em duas partes. A primeira parte inclui os 5 primeiros versículos, que é a libertação. E a segunda parte, a queda, que vai incluir aí os versículos seguintes, restantes, de 6 a 16. Vamos juntos, tudo bem? Até aí? Espero que sim. Vamos lá. Vamos mergulhar no texto agora. Como nós mencionamos há pouco, meus irmãos, após a desastrosa liderança de Abimeleque, o Senhor levanta juízes para Israel, mesmo sem haver um clamor por isso, ou seja, o povo recebe libertação, mesmo sem pedir. Olha o que diz o versículo de 1 a 5. Depois de Abimeleque, acompanha aí na tua Bíblia. Depois de Abimeleque, um homem de Issacar, chamado Tolá, filho de Puá, filho de Dodô, levantou-se para libertar Israel. Ele morava em Samir, nos montes de Efraim, e libertou Israel durante 23 anos. Então morreu e foi sepultado em Samir. Depois dele veio Jair, de Gileade, que liderou Israel durante 22 anos. Teve 30 filhos e montavam 30 jumentos. Eles tinham autoridade sobre 30 cidades, as quais até hoje são chamadas povoados de Jair e ficam em Gileade. Quando Jair morreu, foi sepultado em Camon. Nesse texto aqui nós vemos o que os estudiosos chamam de juízes menores ou juízes secundários. Eles cumprem um papel importante ali, um papel de arbitrar sobre as questões que vinham, né, as questões jurídicas sobre as tribos ali, que surgiam entre as tribos de Israel, e também eles poderiam exercer um papel de líder militar, né, um líder de exército, em tempos de paz. Afinal de contas, houve aí um período de 45 anos, né, de paz. E eles são chamados de juízes menores ou secundários, porque não tem nenhum um ato, uma grande faceta, um grande ato que foi mencionado aqui. Então, é apenas juízes que cumpriram ali o seu papel, e diferentemente de outros juízes que há detalhes, né, sobre as suas façanhas, que são mais notabilizados por elas. Muito bem. Primeiro, Tolá, da tribo de Issacar. Issacar é uma das 12 tribos de Israel, liderou por 23 anos até morrer. Todo juiz que era levantado, ele morria. E depois dele veio Jair, de Gileade, que liderou durante 22 anos, até também morrer, sepultado em Camon, somando aí 45 anos de paz ao todo. Sobre Jair, o texto dá uma acrescentada, né? Ele diz que ele tinha 30 filhos, que montavam 30 jumentos, que era um sinal de status naquela época, tá? E eles tinham autoridade sobre 30 cidades, que era uma indicação de que ele tinha posses, que ele era um homem que tinha riquezas e também poder sobre essas cidades. Contudo, quando nós observamos a quantidade de filhos, 30 filhos, demonstra também que o juiz errava, assim como Gideão, ele cometeu o pecado, né, da poligamia. Ele tinha muitos filhos, certamente porque tinham outras mulheres. Deuteronômio 17:17, na lei, mostra que isso era uma prática condenável ao Senhor. Eu quero abrir um parêntese rapidão aqui. Notaram o nome dele? Jair. Portanto, ele é xará
de um outro Jair, né, bem conhecido aqui dos nossos tempos. É claro que a relação aqui é nenhuma relação, meus irmãos, absolutamente nenhuma, é só uma coincidência mesmo, né? O Jair aqui foi juiz de Israel, morreu após cumprir o seu papel. Desconsiderem qualquer tentativa, aspas, enormes aí, qualquer tentativa profética de fazer uma relação do Jair lá de Juízes com o Jair brasileiro, por favor. Seria o mesmo que dizer, por exemplo, que o líder do exército de Débora, que era Baraque, né, era uma relação profética com o outro Baraque, o Baraque lá dos Estados Unidos, o Obama, mais ou menos isso. Nada a ver, não percam seu tempo com esse tipo de coisa, tá bom, meus irmãos? Vamos seguir, fechei o parêntese. Nesse breve relato aqui, meus irmãos, sobre Tolá e sobre Jair, o que fica de precioso para nós, e aí sim, bíblico, o que fica de precioso é a informação de que Deus levantou juízes que o povo nem ao menos pediu. Não pediu por quê? Porque estava cego em sua própria idolatria. O povo não tinha olhos para o Deus verdadeiro, mas seguia adorando falsos deuses cananeus. Contudo, Deus se compadece de Israel, desse povo imerso no pecado, que não tinha forças espirituais nem para pedir socorro. Essa era a situação. Meus irmãos, quando o pecador se alia com o inimigo, em vez de lutar contra ele, mas se junta a ele, ele passa a ser um escravo de si mesmo, porque não existe um opressor obrigando-o a servi-lo. Não existe. Olhando para a nossa vida, é o que acontece quando nós desistimos de lutar contra o pecado. É quando simplesmente nós nos entregamos a ele, somos dominados pelo que a Bíblia chama de concupiscência da carne, ou cobiça da carne. Lembra lá em 1 João, capítulo 2, versículo 16 e 17, fala sobre isso, lindo texto. A palavra grega utilizada para cobiça ou concupiscência, meus irmãos, significa um desejo incontrolável, melhor dizendo, escravizante. É um desejo que nos escraviza. Um povo controlado pela concupiscência da carne e concupiscência do mundo, como diz lá em 1 João capítulo 2. Um povo assim é escravo dos próprios desejos, ou seja, é escravo de si mesmo. Que salvação o homem pode ter, meus irmãos, senão a salvação que vem do Senhor? Ela veio em Juízes, para um povo que nem ao menos pediu por ela. E aí, meus queridos, isso é graça no mais alto tom. É a pura graça de Deus. Um Deus que ignora o desprezo do seu povo e age com misericórdia. Deus não mudou. O nosso eterno juiz, o nosso Cristo, o Cristo que nos libertou da cruz e ressuscitou, é o mesmo ontem, é o mesmo hoje e é o mesmo eternamente. Hebreus capítulo 13, versículo 8, está lá esse texto. Deus continua agindo com misericórdia para um povo que não merece. E aí, por terem sido levantados por Deus, aqui é um tempo de decadência espiritual, né? Mostra tudo que nós já vimos aí, esse contexto. Nós podemos entender que esses dois juízes, embora considerados secundários, Tolá e Jair, eles devem ter ajudado o povo a restaurar a devoção a Deus, porque diz que houve paz naquele tempo, né? Então eles devem com certeza ter tido esse papel de resgate, de restauração da devoção do povo ao Senhor da aliança. Mas como no ciclo que se repete em Juízes, nós já vimos, isto não perdura depois da morte deles. Então o que acontece? Da libertação, novamente o povo encontrará a queda por meio da idolatria. Meus irmãos,
E a idolatria leva a mais idolatria. Olha o que diz o texto aí, a partir do versículo 6. Mais uma vez, os israelitas fizeram o que o Senhor reprova. Serviram aos Baalins e aos postes sagrados. Algumas versões falam de Astarote. E aos deuses de Arã, aos deuses de Sidom, aos deuses de Moabe, aos deuses dos Amonitas, aos deuses dos filisteus. Veja quantos deuses agora, quantos mais. E como os israelitas abandonaram o Senhor e não mais lhe prestaram culto, a ira do Senhor se acendeu contra eles. Ele os entregou nas mãos dos filisteus e dos amonitas, que naquele ano os humilharam, os oprimiram. Tem versão que fala despedaçaram, coisas mais pesadas ainda, né? Durante 18 anos oprimiram a todos os israelitas do lado leste do Jordão, em Gileade, terra dos amorreus. E os amonitas também atravessaram o Jordão para lutar contra Judá, contra Benjamim e contra a tribo de Efraim. E grande angústia dominou Israel. Olha só, a queda do povo agora é ainda maior do que antes. Quem tem acompanhado o livro de Juízes vê que a decadência vai sendo cada vez maior, né? Além de tornar a adorar os Baalins, que ele já fazia, o Baalins ali são diferentes ramificações de Baal, e aos postes sagrados, ou Astarote, que também ali é um coletivo de deusas também. Agora Israel passa a agregar outros falsos deuses de outras 5 nações, que o texto cita: Arã, Sidã, Moabe, dos Amonitas e também dos filisteus. Veja só. Entre os ídolos agora, meus irmãos, estavam deuses de nações que já haviam dominado Israel. Nós já falamos sobre isso. Filisteus, Moabitas, né, todos eles já haviam dominado Israel. Logo era de se esperar que o povo odiasse os falsos deuses desses povos aí. Mas ocorre exatamente o contrário. Israel passa a adorar os mesmos ídolos que trouxeram problemas antes e afastou o povo de Deus, do Deus da aliança. O coração do homem aqui, meus irmãos, revela uma fraqueza absurda, uma fraqueza ilógica. Escravizados por aqueles ídolos, os israelitas eram levados a adorá-los mais ainda. A consequência da idolatria é mais idolatria. Que loucura, né? O texto vai mostrar ainda que os inimigos agora avançavam contra Israel em pontos diferentes, levando a uma pressão generalizada aqui. Não é só mais uma parte, eram várias tribos, ou seja, Israel como um todo, praticamente foi oprimida, foi humilhada ali. Agora era uma opressão generalizada. Meus irmãos, já falamos, Deus, Ele é o mesmo, e isso é o que nos salva, glória a Deus por isso. Mas infelizmente, meus irmãos, e aí também nos cabe, o coração do homem também é o mesmo. Nós somos tentados a retornar a antigos ídolos, né? E quando estamos longe de Deus, aí mesmo que o ataque é mais complicado de vencer. Quanto mais distantes, mais esses antigos ídolos se apresentam, e nós não lutamos contra eles, nós o abraçamos de novo e pior. Como tudo que é falso mesmo, tudo que é falso, não há vida nos ídolos de hoje. Vamos trazer para a nossa realidade? Como tudo que é falso, como todo ídolo, não há vida nos nossos ídolos de hoje. Posso citar alguns. O dinheiro, por exemplo. O dinheiro não tem vida, ele não obriga ninguém a servi-lo, a adorá-lo. Mas o homem, escravo de si mesmo, movido pela cobiça da carne, é capaz de coisas terríveis para acumular bens materiais. Uma garrafa de bebida, meus irmãos, não obriga ninguém a consumi-la, ela não tem vida. Mas a fraqueza do homem pela embriaguez o torna escravo do próprio desejo. O celular, hein?
Celular não tem vida. Mas o homem é capaz de trocar o convívio social, um relacionamento de verdade com pessoas reais, para ficar imerso em um mundo virtual. Vi de situações em que tem uma mesa com várias pessoas na mesma mesa e todos olhando o celular, ninguém interagindo. Não acontece? Vocês já viram isso? Eu já vi, muitas vezes. Meus irmãos, e tem o mais perigoso deles. O mais perigoso ídolo que podemos ter somos nós mesmos. Só Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Em ídolos, em falsos deuses, nós encontramos o inverso. Em falsos deuses só há descaminhos, só há mentira e morte. Foram 18 anos de opressão, meus irmãos, até que o povo, no fundo do poço, recorre ao Senhor. Mas, ao contrário de outros clamores em que Deus responde imediatamente, levantando um juiz, algo muda no modo de o Senhor tratar o povo agora. Aos idólatras, a resposta de Deus é não. Olha o que diz o texto, versículo 10 em diante. Então os israelitas clamaram ao Senhor, dizendo: temos pecado contra ti, pois abandonamos o nosso Deus e prestamos culto aos Baalins. O Senhor respondeu: quando os egípcios, os amorreus, os amonitas, os filisteus, os sidônios, os amalequitas, os maonitas os oprimiram, veja quantos, e vocês clamaram a mim, eu os libertei das mãos deles. Mas vocês me abandonaram e prestaram culto a outros deuses, por isso não os livrarei mais. Clame aos deuses que vocês escolheram, que eles os livrem na hora do aperto. Como em ocasiões passadas, meus irmãos, que nós já vimos aqui em Juízes, nós vemos o povo aqui reconhecer ter pecado contra Deus. Todavia, recebe de Deus uma resposta sarcástica, entre aspas aí. O Senhor, respondendo aqui ao clamor de um povo que admitia seu pecado, ele recorre à memória dos israelitas, lembrando-os que desde quando eles foram libertados lá do Egito, quando eles clamaram, ele foi longe, ele foi lá no Êxodo. Vocês clamaram quando eram escravos do Egito, eu os libertei. Depois ele cita os povos aqui, que eles já clamaram, já em Canaã, que ele também os libertou toda vez que o povo clamava. Sempre que ouvia o clamor, eles eram socorridos. Porém, agora o Senhor vai frisar que Israel tornou a abandoná-lo para prestar culto aos falsos deuses. Aí no versículo 11 e 12. Assim sendo, meus irmãos, aí vai a resposta que o povo não esperava ouvir. Sabe aquela que a gente não espera ouvir quando ora ao Senhor? Ele diz o seguinte: por isso aí, eu não os livrarei mais. E aí o que diz em seguida vai soar como um deboche. Não se tratasse de Deus, não se tratasse de um Deus que certamente estava entristecido com o seu povo. Ele diz: clame aos deuses de vocês, aos deuses que vocês escolheram, que eles os livrem na hora do aperto. Vocês não escolheram ficar com eles? Trazendo aqui para a realidade do homem de hoje, meus irmãos, é mais ou menos como dizer assim, vocês sabem que o pecado só vai trazer problemas para vocês, só vai trazer dor para vocês. Mas mesmo assim, vocês se deixam escravizar por falsos ídolos. Se vocês gostam tanto desses ídolos, por que não pedem para eles libertar vocês? Mais ou menos isso. Se é neles que vocês procuram salvação, se é neles que vocês procuram paz, se é neles que vocês procuram conforto, peçam para eles e não para mim. Porque a mim vocês abandonaram. É isso que Deus está dizendo. Haveria Deus se cansado de socorrer aquele povo que insistia em abandoná-lo? Gente, não era a primeira vez, é recorrente.
Será que Deus se cansou aqui? Mas, se ele havia socorrido tantas vezes, por que a resposta ao clamor agora é diferente? Já que Deus não mudou. Meus irmãos, pastor Morita foi preciso no Salmo 139. Sabe por quê? Que ele responde assim: porque Deus esquadrinha o coração do homem. Ele conhece a verdade que está no íntimo de quem pede. A negativa de Deus aqui não é uma reação de quem está magoado com o povo, né? Porque ele foi trocado por um falso Deus, não é isso. Aqui é a resposta de um Deus onisciente, que sabia que naquele clamor não existia arrependimento, não existia uma intenção de conserto, era um clamor idólatra, feito por um povo que estava fraco, mas que buscava o socorro de alguém que fosse forte para ajudá-los. Era isso. Israel, meus irmãos, tinha consciência, eles dizem, pecamos, eles tinham consciência da sua transgressão, mas não tinha se arrependido dela. O povo conhecia a misericórdia de Deus, o Deus que havia livrado os seus antepassados, então ele tenta se beneficiar dela. Deus é bom. Algumas pessoas que acham isso, né, que Deus é bom, então ele é sempre bom, coisas ruins não vêm de Deus. Basta uma leitura básica aqui em Juízes para ver que não é bem assim. O povo estava tentando se beneficiar da misericórdia de Deus, era como dizer assim: ok, Senhor, nós entendemos que a gente está no fundo do poço, entendemos que a gente entrou numa roubada, numa furada, então agora, Senhor, faz aí a tua mágica, tira a gente dessa enrascada aqui, porque é assim que tu fizeste com os nossos antepassados, a gente sabe que tu pode fazer isso, nós já admitimos, ok, beleza, estamos mal, ajuda nós aí. Era isso aí. O que Israel estava fazendo aqui, meus irmãos? Tratando Deus, o Deus da aliança, o Deus poderoso, como tratava os ídolos, como qualquer Deus. Talvez aí esteja um grave erro que nós cometemos às vezes, achar que o Senhor vai atender o nosso clamor sem levar em conta o que está no nosso coração. Você acha que não? Lê do engano a gente achar que quando estamos pedindo, Deus não está sondando o que está no nosso coração, na nossa intenção. Não é à toa que Tiago escreve lá na sua carta, diz assim: quando pedem, não recebem. Por quê? Porque pedem mal, pedem para satisfazer os próprios prazeres. Tiago capítulo 4, versículo 3. Não, meus irmãos, Deus não é um servo pronto para satisfazer os nossos desejos, não é um gênio da lâmpada. Corações idólatras, escuta, corações idólatras tendem a receber o não de Deus como resposta. Deus não é obrigado a nos abençoar, meus irmãos. Quem disse? Deus não é obrigado a nos abençoar, Ele não é obrigado a nada, Ele é Deus. Aquele povo ali parece ter tentado fazer um jogo de cena com o Senhor, se fez de arrependido, se fez de crente. Não é à toa que as igrejas estão cheias de atores. Se fez de crente, mas o Senhor não vê como o homem vê, porque o homem vê o que está aparente, mas Deus vê o coração. 1 Samuel capítulo 16, versículo 7. Não adianta fingir para Deus. Não, meus irmãos, não nos enganemos. Aprendamos com os erros do povo dos tempos de Juízes, porque os erros são os mesmos hoje, só muda de endereço. Vale lembrar, para nosso alívio, né, que o castigo de Deus a Israel sempre era uma consequência do afastamento e da idolatria do povo, e o objetivo maior era sempre corrigir, era sempre fazer o povo acordar, retornar à aliança do Senhor. E aí na sequência do texto, meus irmãos, ao que parece, o povo cai em si
e reformula o pedido. É tempo de pedir corretamente e fazer o conserto. Olha o que diz os últimos versículos 15 e 16. Os israelitas, porém, disseram ao Senhor, depois de receber a atacada, né? Nós pecamos. Olha a diferença. Faze conosco o que achares melhor. Mas te rogamos, livra-nos agora. Então, eles se desfizeram dos deuses estrangeiros que havia entre eles e prestaram culto ao Senhor. E ele não pôde mais suportar o sofrimento de Israel. Esse é o nosso Deus. O que nós vemos aqui é que os israelitas parecem ter entendido, né, o erro que eles tinham cometido. Quando eles tornam a pedir agora, o fazem corretamente. Eles dizem, faze conosco o que achares melhor. Mas te rogamos, livra-nos agora. Embora eles ainda desejam a mesma coisa, eles querem ser atendidos em seu desejo. Mas a maneira de clamar é diferente. Aqui vai indicar uma mudança de coração, né? Antes o povo estava concentrado em si mesmo, né? No seu ídolo preferido, eles mesmos, né? Seu ídolo preferido, estavam concentrados no próprio umbigo, na solução do problema. Agora, eles reconhecem a soberania do único Deus verdadeiro e entendem que Ele não é obrigado a ajudá-los, não é obrigado a livrá-los da escravidão espiritual que eles mesmos haviam se prendido, né? Se amarrado, se metido. Se antes não havia arrependimento no pedido do povo, meus queridos, agora nós vemos uma atitude junto com o clamor que vai corroborar com essa mudança de coração, né? Eles se desfazem dos deuses estrangeiros que havia entre eles, o que leva a crer que antes nós não se desfizeram. Eles pediram sem isso. Eles tentaram enganar ao Senhor. Agora diferente. Eles se desfazem dos deuses estrangeiros que havia entre eles e prestam culto ao Senhor, que diz o texto. Meus irmãos, quando eu leio esse texto aqui, automaticamente me veio à mente a lição que o Senhor deixa, e que está escrita lá em 2 Crônicas, segundo livro de Crônicas, capítulo 7, versículo 14, que diz assim: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e me buscar, ou buscar a minha face, se arrepender dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus e curarei a sua terra. Olha, Deus disse na ocasião desse texto de 2 Crônicas, que, um pouquinho antes, no versículo 13, que ainda que ele enviasse um castigo contra o seu povo, o socorro seria uma consequência imediata da mudança de rumo, melhor dizendo, da mudança de coração. Israel se humilhou aqui, clamou ao Senhor, se arrependeu dos seus maus caminhos. Então Deus vai atender a esse clamor e vai enviar um novo juiz, Jefté, que vai ser personagem aí no próximo sermão, provavelmente aqui da nossa série. Fica para outro dia essa história. Meus irmãos, Deus, Ele não pode negar a sua natureza. Ele é misericordioso com o seu povo, porque Ele decidiu ser. O não, naquele primeiro momento, tinha um propósito, assim como todos os não que nós recebemos também do Senhor, quando esperamos ouvir outra coisa, tem um propósito. Mas aí no fim, o texto diz que Deus não pôde mais suportar o sofrimento, né, de Israel. E aí eu consigo ver aqui, meus irmãos, um Deus gracioso, que espera pacientemente, ao mesmo tempo ansioso, né, pelo arrependimento do seu povo, para que ele possa entrar com a provisão. Embora ele seja o Deus que age quando o povo não clama por misericórdia, ele também é o Deus que retém a provisão,
também por misericórdia, para nos ensinar o caminho certo, o caminho reto. Olhando para aquele povo ali, meus irmãos, que muitas vezes é o mesmo que olhar no espelho, né? Nós vemos um Israel disposto também aqui a aceitar qualquer que seja a disciplina do Senhor. Ele diz assim: faze conosco o que achares melhor. Será que nós estamos abertos à disciplina que o conserto exige de nós? Ou nós temos dificuldade com isso? Questões que devem aí provocar a nossa consciência aqui à luz desse texto, meus irmãos. Primeiro, nós continuaremos a amar a Deus, ainda que Ele não atenda o nosso clamor, ou atenda da maneira que nós não queríamos que fosse, da maneira que não queríamos que fosse. Continuamos amando a Deus? O que Deus encontra no nosso coração quando nós botamos o nosso joelho no chão para orar e para pedir? O que está ali dentro? O que Ele encontra no nosso coração? Será que Ele vê somente pessoas focadas em receber uma bênção? Ou que buscam a Deus como que diz assim: olha, se tu me tirar dessa enrascada, resolver esse problema, aí sim, tu serás o meu Deus? Aí sim, eu vou te servir? Será que nós estamos dispostos a passar pela disciplina do Senhor, necessária para endireitar os nossos passos? Ou é melhor permanecer no erro a ser disciplinado? Questões para a gente refletir, meus irmãos. Quando nós dissemos que desejamos a Deus, independentemente do que Ele vai nos dar, aí sim, meus irmãos, de fato nós temos uma conexão verdadeira com Ele. Vamos caminhar para concluir, meus irmãos. Aqui o capítulo 10 de Juízes, quantas lições, né? Começa revelando um povo que precisa de juiz que os libertasse de si mesmos, né? De si mesmo. Israel precisava ser livre da escravidão da própria idolatria em que se prendera, né? Nós vimos que o ídolo aqui mais perigoso que o homem pode ter é ele mesmo. Por isso precisa de um juiz eterno, Cristo, que o salve da carnalidade, da concupiscência, que diligentemente chama o homem para baixo, né, afastando das coisas que vêm do alto, das coisas que vêm do Senhor. Aqui eu recorro a uma frase do Tim Keller. Ele diz o seguinte: o maior problema da igreja é a própria igreja. Em outras palavras, a igreja seria perfeita, não fosse os crentes. Meus irmãos, a igreja só subsiste, nós só subsistimos, nós só somos aceitos perante os olhos santos de Deus, porque Ele nos enxerga através de Cristo, meus irmãos. Cristo é o filtro ali, que impede que o olhar de condenação de Deus sobre o pecado nos atinja. Deus nos olha através do que Cristo fez na cruz por nós, senão estaríamos todos fulminados. Deus é santo. Não fosse Cristo, não poderíamos subsistir à presença gloriosa dEle que está aqui. Por causa de Cristo. Perguntas para a nossa reflexão. Nós, meus irmãos, que somos tentados comumente a questionar a justiça de Deus, né, os decretos de Deus, fala a verdade, nós teríamos a disposição do Senhor de perdoar repetidas vezes o povo idólatra, egoísta, que troca Ele por qualquer coisa, esquece dele sempre que a concupiscência da carne vem e sussurra nos ouvidos? Será que a gente teria essa disposição de Deus de perdoar esse povo que somos nós? Nós que gostamos de questionar a justiça de Deus, os decretos dele. Teríamos nós a paciência de dar ouvidos ao clamor de um povo que comete os mesmos erros repetidas vezes e ainda consegue piorar a situação, que é o caso aqui. Com o passar do tempo ainda piora. Será que nós teríamos essa paciência? Não nos enganemos, meus irmãos. O mesmo Deus que trata o seu povo com paciência e graça,
também entrega esse povo na mão dos opressores. E esse sentido de entregar nas mãos, aqui no texto de Juízes, é o mesmo de vender. Ou seja, o novo dono, a qual Deus entrega, pode fazer o que quiser com aquilo que comprou. Tá, isso não significa dizer, meus irmãos, que Deus anulou as suas promessas, esqueceu o seu povo, abandonou o seu povo. Significa dizer que ele deixou de protegê-lo de alguma forma. Deus permitiu que os ídolos aos quais o povo servia os dominassem. Em se tratando de um povo perdido em si mesmo, né, meus irmãos? Nas suas próprias concupiscências. Às vezes Deus apenas entrega o povo ao próprio povo, deixando que o próprio homem siga o próprio caminho, a própria justiça. Se não se engane, talvez isso seja o pior opressor que Deus pode entregar, o próprio homem. Aprendemos aqui em Juízes, naquela época não havia rei em Israel, cada um fazia o que lhe parecia certo. Juízes capítulo 16, versículo 6, Juízes 21, 25. Não havia rei, o povo fazia o que lhe parecia certo. Nós somos esse povo, meus irmãos, mas com a diferença, nós não somos mais um povo sem rei. Não somos mais um povo sem rei. E nós conhecemos a verdade com muito mais detalhes do que o Israel do Antigo Testamento. Nós sabemos o que Cristo fez na cruz por nós. Nós sabemos como Deus cumpre a sua promessa de libertação e salvação. Nós sabemos o caminho. Nós sabemos o caminho. Que a nossa jornada hoje, meus irmãos, tenha nos instruído um pouco mais sobre a necessidade de lutarmos contra o opressor que somos nós mesmos. Nos ensinou um pouco mais, assim espero, a pedir corretamente ao Senhor, com arrependimento sincero, com mudança de coração. Que esse texto tenha nos ensinado a aceitar a disciplina do Senhor com alegria e gratidão. Sabe por quê? Porque o Senhor só disciplina aqueles a que Ele chama de filho, aqueles a que Ele ama. Amém, meus irmãos. Vamos ficar de pé, vamos orar. Te louvamos, Senhor, pela Tua santa palavra que nos ensina, que nos exorta. Nem sempre é agradável para a nossa carne ouvir algumas verdades, ó Deus. Mas com certeza, Senhor, o Espírito pronto que há em nós se alegra e trabalha, Senhor, cada palavra, cada exortação como semente espiritual na nossa vida. Nos ajuda, Senhor, não queremos ser hipócritas. Nos ajuda, Senhor, a não pedirmos a Ti com interesses escusos, interesses que não Te agradam, porque Tu és o Deus que sonda o coração de quem clama. Nos ajuda a mudar no nosso coração naquilo que não Te agrada, Senhor. Quando pedimos, quando Te adoramos, quando fazemos qualquer coisa para Ti, Senhor, nosso coração precisa estar sincero na Tua presença. Nos ajuda, Senhor, a reconhecer a necessidade de disciplinar os nossos passos e de receber com alegria a Tua correção, porque sem ela, Senhor, estaríamos acomodados em nós mesmos, escravizados por nós mesmos. Nos ajuda, Senhor. Não somos mais um povo sem rei. Temos um rei que vive e reina para todo sempre, nos libertou. Por isso nós Te agradecemos, Senhor. Por isso nós Te louvamos e Te pedimos ajuda. Em nome de Jesus. Amém.